Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No presente momento, estamos analisando, divulgando e trazendo ao conhecimento de todos a obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira. Hoje, nós vamos falar de um espírito muito querido que escreveu um livro muito bom, muito importante para os dias atuais, para a nossa vida, para os nossos passos na vida terrestre. O livro está aqui na minha mão, chama-se Vereda Familiar. Essa é a capa da primeira edição do livro, em 1991, já faz algum tempo. Mas Marco é um livro antigo, mas é muito bom esse livro. Eu gostaria de começar falando do espírito Teresa de Brito. Não é um espírito tão conhecido pelas pessoas. E quando foi lançado o livro, também não era. Nós fomos tomar conhecimento. Ela viveu a sua última encarnação no interior de São Paulo, na cidade de Araras, vinculou-se ao excelente movimento espírita de Araras, participou dos trabalhos do nosso querido Instituto de Difusão Espírita, ofereceu os seus trabalhos ao Sanatório Espírita Saião, Luiz Antônio Saião, em Araras, conhecido no Brasil inteiro. Então, mas a Teresa de Brito não era conhecida, até que é publicada essa obra, né, pela editora Frata, em 1991, com esse título, Vereda Familiar. E no começo do livro é descrito uma breve biografia. Teresa de Brito foi uma mulher muito humilde na sua última encarnação. Teve 11 filhos, uma vida muito sofrida, com poucos recursos, né, bastante dificuldade social, mas uma mulher, um espírito vitorioso, né? Essa sim, eu uso o termo empoderada, né? Que é uma mulher que luta, ficou viúva cedo, criou 11 filhos, né? Encaminhando-os para o bem. Isto é poder, né? Isto é força. Isso é de uma referência enorme, né? Uma mulher discreta, humilde, inteligente, não tinha grandes culturas, diplomas, títulos, mas tinha a elegância espiritual, né? O poder que vem da elegância espiritual, da distinção, da classe, que oferece somente à mulher um olhar diferente, né? Uma aura diferente, né? De alguém que construiu essa aura em cima de uma vida difícil, de uma vida de luta, mas de muita consciência, encaminhando os seus filhos para o futuro. Então, ela nasceu em 1900, né? E era católica, fervorosa, como eu disse, foi mãe de 11 filhos, ficou viúva aos 39 anos, né? E ficou com ingente sacrifício. Imagine, em 1939, a guerra começando e era viúva com 11 filhos. Né? E aí, ela perdeu alguns filhos, foram ficando pelo caminho antes dela, e ela foi levando a sua vida, sempre uma vida exemplar, trabalhando, apesar das suas limitações materiais, trabalhando para atender as pessoas. Ficou conhecida por, apesar de ter esses problemas todos, morando numa casa humilde, acolher as pessoas que batiam sua porta buscando uma palavra de consolo, um evangelho, uma conversa, e ela foi se envolvendo, né? No movimento espírita depois, foi se envolvendo com os espíritos e desencarnou, deixando para nós um grande legado, né? Durante um fato que realmente aconteceu, durante o período de resguardo do nascimento do seu filho, né? Uma noite de sono mais profundo, ela teve uma cirurgia onde foi retirado um tumor que havia ficado no seu estômago. Ela, então, viu o doutor Bezerra Menezes em espírito, e aí ela se tornou uma trabalhadora cada vez mais forte no movimento espírita. E do mundo dos espíritos, ela nos traz esse trabalho, porque ela foi uma mãe, na acepção da palavra, e do número de filhos que teve, né, o encaminhamento que deu à vida dos seus filhos e o envolvimento que teve a partir da segunda metade da sua vida com o espiritismo, né, a maneira como ela trabalhou. Então, ela traz um livro para nós muito simples, pequeno, curto, ele é fininho, ó, vou botar aqui para o pessoal ver, ele é fininho, ele tem
130 páginas, não chega a 130 páginas, 130 páginas, fininho. Textos curtos, mais diretos, precisos, para tratar dessa tal de vereda familiar. Vejamos como o Espírito Caminho, que coordena o trabalho dos espíritos que escrevem ou falam por Raul Teixeira, que tudo tem uma coordenação, né? O Chico tinha coordenação do Emmanuel, que coordenava os espíritos todos que escreviam pelo Chico. Joana de Ângeles coordena o trabalho da mediunidade de Edivaldo Franco. E Raul Teixeira é o Espírito Caminho. Vejam como o Espírito Caminho está passando sempre pela questão da família e da educação. Quantas obras nós viemos aqui recomendar que passam por isso? E esta obra é mais uma delas, essa tal de vereda. Vereda é caminho familiar, né? O que acontece no caminho da família, quando a gente vai convivendo ao longo dos anos com a família? Aí ela traz várias reflexões sobre o amor no lar, equilíbrio, né? Exercícios de paz no lar, a fala do evangelho, da oração em família, quanto isso é importante, né? Ela fala das cerimônias responsabilistas, o respeito entre os cônjuges que deve existir. Ela trata, é uma mulher que desencarnou em 1976, então ela vinha do começo do século, a cabeça dela trabalhava com aquilo, então a liberdade conjugal para ela era um assunto muito sério, né? Ela trata da questão da liberdade conjugal, ela aborda esse contexto, lá no final do texto ela diz assim, ó, quando a mulher valorizar-se sem presunção e banalidades, e o homem considerar-se sem orgulho e prepotência, unir-se-ão como irmãos, identificados com a necessidade de ultrapassar-se, dar-se-ão as mãos apoiando um ao outro na empresa conjugal. E aí vão adquirir liberdade, esta liberdade, né, de cada um saber, não é questão de papel, não é essa palavra, né? É questão de unir-se como irmãos, da necessidade de levar o casamento e a família adiante, né? Ela trabalha a questão da separação, do batismo. O espiritismo não tem batismo, né? Tem gente que insiste ainda, não tem batismo, né? Se Deus autorizou a reencarnação, meu amigo, está mais do que abençoado. Batismo é uma questão da Igreja Católica, não tem nada a ver com a religião espírita. O espiritismo é uma religião e nós não temos rituais no espiritismo, né? Não há necessidade nenhuma. Se o processo de reencarnação é permitido por Deus e abençoado por Ele, não tem necessidade nenhuma, já está permitido, já está abençoado, vai em frente, segue o baile, né? Fala da criança, o cuidado com os filhos dificultosos, a formação dos filhos, ela trata de assuntos da cooperação dos filhos, dão puxando a orelha na gente, né? A gente não coloca os filhos para arrumar cama, para arrumar o quarto, cada um cuidar do seu cantinho. Nós brasileiros, principalmente, somos muito deficientes nisso, né? A mãe arruma o quarto, arruma a bagunça dos filhos, a gente passa a mão. Essa é a realidade. Nesse aspecto, nós somos deficientes. Teresa de Brito já alerta, cada um arrume sua cama, dobre a sua roupa, cada um pendura a sua roupa, cada um cuida das suas coisas, ajuda a lavar a louça, ajuda a fazer a comida, passar o café, e ela vai chamando a atenção, e na síntese bibliográfica dela aparece um espírito forte, bastante severo, bastante sério, e nós precisamos disso. Os jovens precisam de pais sérios, severos, não precisa ser violento, não é isso que está se falando, acho que corrige, que cobre, né? Eu costumo dizer, nós somos amigos dos filhos, nós somos pai e mãe, os compromissos de pai e mãe, e só nós temos o compromisso de pai e mãe. O compromisso não é de mais ninguém, não é da professora, não é do vizinho, da vizinha, do amigo, da amiga, mas ninguém. O compromisso de educar os filhos é do pai e da mãe, somente deles. E a responsabilidade, quem vai prestar contas a Deus são os pais. Isso ela deixa bem claro nessa questão, né? Fala da oração em família, da presença de Deus no lar, do evangelho, da viuvez, enfim, ela aborda a família no mais amplo, assim. Ela faz uma amplitude da família, bate ponto a ponto, com dicas de uma pessoa que conviveu com uma grande família.
formou e educou uma grande família, desencarnando aos 76 anos, com netos, bisnetos, uma vida dedicada ao próximo, não só enquanto mãe, enquanto avó e enquanto trabalhadora da seara espírita. Então, está aí uma dica de leitura espírita preciosa para todos nós, Vereda Familiar. E eu convido a todos a divulgarem o nosso canal. Olha quantas obras nós trouxemos tratando de assuntos da atualidade, desafios da educação, desafios da vida familiar, vereda familiar, tempo de Deus, quantas coisas nós estamos trazendo há algum tempo para tratar das questões de família, de relacionamento conjugal, educação dos filhos. Se você gostou, divulga. Jesus nos abençoe sempre.